na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito de que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos juntos? Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez, através da tua palavra maravilhosa. Que ela nos toque, que ela nos transforme, que ela se mova em nós e ela nos conduza ao centro da tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar. Obrigado. O verbo-chave desse texto é o verbo ganhar. E Paulo está falando aqui de ganhar pessoas. Paulo está falando aqui de ganhar almas. E Paulo vai apontar algumas coisas extremamente importantes para nós aqui. E o primeiro ponto que ele aponta é que eu tenho que ganhar almas, versículo 16, porque sobre mim pesa esta obrigação. Eu tenho que ganhar almas, porque sobre mim pesa esta obrigação. E por que que na vida de um crente ganhar almas é uma obrigação? Porque é um mandamento. Você conhece esse mandamento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então, ganhar pessoas para Jesus é um mandamento. E esse mandamento, ele pesa sobre mim. Esse mandamento é uma obrigação que eu preciso de cumprir. Esse é o meu papel no reino de Deus. Segundo ponto, eu tenho que ganhar almas, caso contrário, há uma sentença. Versículo 16 ainda, no finalzinho, diz, ai de mim, ai de mim. E essa expressão ai, ela muitas vezes é usada na Bíblia se referindo a uma maldição. É uma sentença. Ai de vós, escribas, ai de vós, os fariseus, ai de Cafarnaum. Então são os ais, que é uma sentença, que é uma maldição. Paulo conhecia bastante esse termo. E por isso ele diz, ai de mim. Como quem diz, coitado de mim, se eu não o quê? Pregar o evangelho. Mas ele vai apontar algo maravilhoso aqui no versículo 17. Terceiro lugar, eu tenho que anunciar o evangelho, pois ele me dará um galardão. Significa que todas as almas que nós ganhamos para Deus farão que nós sejamos recompensados. Cada alma que você ganha para Deus vai redundar em recompensa eterna. Mas há outro argumento aqui que ele coloca muito forte ainda no versículo 17. Ele diz, se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se eu prego o evangelho constrangido, é então o que ele diz aí? A responsabilidade de
de despenseiro. Sermos despenseiros significa que nós somos mordomos. Ou seja, significa que nós temos a responsabilidade como mordomos de Deus de ganhar almas para Cristo, de ganhar pessoas para Deus. E essa é uma responsabilidade que Ele nos dá. Então, o evangelho que eu recebi, o evangelho que me transformou, é o evangelho que eu tenho que compartilhar para que outras pessoas recebam através de mim, para que outras pessoas também sejam transformadas. O evangelho que eu recebi, a salvação que eu recebi de Deus, eu tenho que levar adiante. Nada do que Deus me dá é para eu absorver. Eu não posso absorver e guardar aquilo só para mim. Eu não posso ser um crente esponja. Eu preciso compartilhar. Esse é o meu papel. Tudo que Deus me dá, Deus é tão abundante, tão generoso. Ele me dá de forma que eu possa e deva compartilhar com outras pessoas. Se eu recebi a água da vida, se eu recebi o pão da vida, eu tenho que levar essa água a outra pessoa. Eu tenho que levar esse pão para outras pessoas que estão sedentas, que estão famintas. O que você faz quando alguém chega para você com fome e sede espiritual? O que você faz quando alguém chega para você atribulado, reclamando da vida? O que você faz quando alguém chega para você e conta uma luta que ela está passando? Você tem que falar das suas experiências. Você tem que falar do que acontece com você quando você enfrenta as suas dificuldades e lutas. Tem que abrir a sua boca. Deus não está enviando aquela pessoa para você à toa. Ela poderia ir a 1000 pessoas, mas ela resolveu ir a você. E eu vou dizer uma coisa para você agora. Lamentável, irmãos. Uma pesquisa foi feita. E o resultado dessa pesquisa foi que 90% dos membros da igreja de hoje não ganharam ninguém para Jesus. 90% do nosso público aqui ainda não ganhou ninguém para Jesus. Você tem quantos anos de crente? 1 ano? 5, 10, 30, 50? 90%. Mas todos nós não podemos esquecer que quem nos faz ganhadores de almas é Deus. Nós não nos fazemos ganhadores de almas. Deus quem nos faz. Deus te dá uma ordem. Aí você ouve a ordem de Deus e fala, mas Senhor, eu não posso. Sim, eu entendo que o Senhor me deu essa ordem, mas eu não consigo. Só que você, como crente, se esquece de uma coisa. Cada ordem que Deus dá para você, junto com esta palavra de ordem, Ele te dá também poder para executar essa ordem. A palavra de Deus para a tua vida, a ordem de Deus para você, o mandamento de Deus para você, nunca vem afastado do poder dEle. Tudo o que Deus te pede, Ele te pede já derramando poder sobre a sua vida para você conseguir fazer aquilo que Ele está pedindo. Você crê nisso? Marcos capítulo 1, versículo 16, diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Um ganhador de almas. Agora é chamado por Jesus de pescador de homens. Ou seja, nós vamos pescar pessoas. Nós vamos pescar pessoas. É o seu vizinho, é alguém da sua família, é alguém do colégio do teu filho, é alguém da faculdade, é alguém da fila, do ponto do ônibus, é alguém do Uber. Nós vamos ganhar pessoas. Quarto lugar, ganhar almas é uma dívida que precisa ser paga. É uma dívida que precisa ser paga. Romanos 1:14. Olha o que diz o texto. Pois sou devedor. Quem é devedor é porque tem uma dívida. Alguém tem alguma dívida aqui? Deixa para lá.
pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Sou devedor, por isso estou pronto a anunciar o evangelho. Eu e você temos uma dívida a pagar. Entenda isso. Deus, ele nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Então, esse perdão, nós temos que levar esse perdão a outras pessoas. Como aquela parábola que devíamos uma fortuna para Deus, mas ele nos perdoou aquela dívida. E agora esse perdão de dívida que ele nos deu, nós temos que levar esse perdão para outras pessoas. Existem muitas metáforas na Bíblia que podem exemplificar isso. Mas eu quero concluir nesse conceito de ganhador de almas, indo para Tiago, no capítulo 5. Versículo 19. Diz assim: meus irmãos, se algum de vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Para deixar bem claro o texto, é que quem converte não é você. Quem converte é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que há nele, da justiça que há no sangue de Cristo e do juízo final. Quem convence é o Espírito Santo. O que o texto está dizendo aqui é que você é um instrumento de Deus. Você é usado por Deus para que as pessoas sejam convertidas. Deus vai usar você. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Ou seja, sobre mim e você pesa uma responsabilidade. Sobre nós pesa essa mordomia, esse mandamento de nós sermos ganhadores de almas. E esse texto de Tiago fala de irmãos que se desviam da verdade. Irmãos que estão muito aquém da verdade. Irmãos que estão ignorando a verdade. Irmãos que estão dando as costas ao compromisso. O grande privilégio que Tiago coloca aqui é que quando a gente ganha almas, quando a gente ganha pessoas para Cristo, a alma delas é salva da morte. Isso é um privilégio nosso, ser usado como instrumento nas mãos de Deus para salvar aquela pessoa da morte. Essa semana eu tenho falado muito sobre isso. E aí, num comentário com alguém, eu disse: é como se você visse uma pessoa que você ama demais. Imagina agora alguém que você ama muito. Seu filho, seu marido, sua esposa, um amigo, quem que você ama muito. E essa pessoa está num caminho, esse caminho está muito escuro, ela não consegue enxergar o que está à sua frente, mas você conhece, e você sabe que ela está à beira de um abismo. E ela está caminhando, ela está indo à frente. Você não faz nada. Você sabe que poucos passos à frente ela vai cair num precipício. Você ama demais aquela pessoa. Você não faz nada. Isso parece fora da lógica, porque a gente não é assim. Porque se alguém que nós amamos está caindo num precipício, vamos gritar, vamos levantar a placa, vamos sinalizar, acender um farol, vamos fazer alguma coisa para impedir aquela pessoa de cair. Mas a gente não está fazendo isso. Sob um ponto de vista espiritual, a pessoa está caindo no abismo e a gente não está fazendo nada. E alguém chega e diz: olha, eu já falei com ela, já falei com ele não quer dar ouvido, é problema dele. Ah, eu vou lá falar. Então tá, o pastor disse para falar, eu vou lá falar. Olha, eu vou dizer o que ele precisa ouvir e o resto é problema dele. Grande privilégio que Tiago coloca aqui é que quando a gente ganha essas pessoas, quando a gente impede essas pessoas de caírem no abismo, a gente está salvando a alma delas. Outro ponto aqui é que a gente tem aquela coisa, né? A gente sempre precisa de motivação. E a pergunta que eu faço é: qual é a motivação que você tem para ganhar almas? Qual é a motivação que você tem para ganhar almas? Apenas obrigação? Apenas responsabilidade? E quando eu falo sobre isso, é impossível não lembrar de Jonas. É impossível não lembrar do profeta Jonas, que foi pregar
Mas ele foi pregar, ele não queria que ninguém se convertesse. Como alguém que vai para uma missão e diz, olha, eu vou falar aqui algumas coisas, mas vocês não se movam, não mudem, não ouçam nada do que eu vou dizer. Eu estou fazendo por obrigação. Porque Jonas estava com ranço daquele povo rebelde, de Nínive. Ele não queria que aquelas pessoas se convertessem, ele queria que aquelas pessoas fossem para o inferno. Mas Deus manda ele para lá, com uma missão, de pregar para converter aquela nação, aquele povo. E ele vai, mas sem querer que alguém se convertesse. Ele queria que todo aquele povo fosse para o inferno. A pergunta que eu faço para você é, você conhece alguém que você gostaria que fosse para o inferno? Ah, pastor, olha, desculpa, aquela pessoa lá, eu quero que ela vá para o quinto dos infernos. Você conhece alguém? Aliás, inferno tem um quinto andar? Será que só Jonas que estava nessa intenção? Eu perguntei isso para você, agora você fez uma cara de santo. Olha lá, irmão. Jonas não queria que ninguém da cidade de Nínive fosse para o céu. Ninguém. Mas Deus manda ele pregar. E quando Deus manda, ele de pronto vai lá e prega, é isso? Não, ele foge. Ele vai para um outro lugar. E aí a história é longa, você sabe, né? Ele vai, entra no barco, o mar se agita, e aí descobrem que ele é o causador daquela tempestade toda, lança ele no mar, um grande peixe engole, e ele sofre lá dentro por 3 dias, e ele ora, e o peixe cospe ele. Enfim, no final das contas, Jonas volta. Deus dá para Jonas uma segunda chance. Uma segunda chance. E Jonas vai lá e prega o seu pior sermão. Seu pior sermão, porque o seu coração não estava ali. Ele prega a pior mensagem dele. Outra coisa, ele tinha que percorrer a cidade pregando por 3 dias. Ele prega um dia só. Tinha que ser por 3 dias a melhor mensagem. Ele prega a pior mensagem num dia só. E ele foi o único pregador do mundo até hoje que numa pregação mais de 120 mil pessoas se convertem. Mais de 120 mil pessoas. Com uma pregação ruim, com um sermão que ele não queria que as pessoas se convertessem, mas Deus converteu, porque Deus converte quem Ele quer. O maior privilégio que a gente tem, irmãos, é sermos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos nas mãos de Deus. E Paulo disse na linguagem de 2 Coríntios que nós somos embaixadores de Deus. O que significa ser embaixador de Deus? É você representar essa pátria celestial. É você falar em nome de Deus. Você está sendo representante. Significa que você é um embaixador, você está falando em nome de Deus para que os homens se reconciliem com Deus. Significa que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria não é aqui, irmãos. A nossa casa não é aqui. A nossa pátria é o céu e a nossa casa é o céu. E a grande motivação que eu quero apontar para você está em João, no capítulo 3, no versículo 16. João 3 e o 16, versículo 16, alguém já disse que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou, vamos juntos, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira motivação que eu tenho, olhando para Deus, porque Ele nos salva, porque Ele nos salvou, e porque Ele quer a salvação do pecador, a grande motivação é o amor. Deus amou. E a grande motivação de pregar é o amor de Deus no nosso coração. É o amor de Deus dentro de nós. Por amor a Deus,
pregue para as pessoas. Por amor às pessoas e pela compaixão que precisamos ter aos perdidos, nós temos que pregar o Evangelho. Existem pessoas desesperadas, sedentas, famintas, e elas não sabem que é do pão que você já recebeu, já comeu e saciou a sua fome. Semana passada eu disse o que é um crente. O que é um crente? O crente não é aquele que come pão e outro domingo mais pão, no outro domingo mais pão e no outro mais pão. Não! O crente é aquele que come o pão e sai distribuindo pão para outras pessoas, mostrando para elas que existe algo que pode matar a fome delas. Amém, irmãos? O amor é a motivação de toda a nossa ação. E por isso Paulo diz que tudo o que fizermos deve ser feito com muito amor. Amém? Deixa esse texto marcado na sua Bíblia, mas vá comigo lá em 1 Coríntios 13. Porque em 1 Coríntios 13 tem muita coisa que nos faz pensar. Você sabe que tem muita gente dando sua vida por ideologias. Tem muita gente dando a sua vida por tantos amores. Você sabe que tem gente que é capaz de dar a vida pelo seu time? E tantas pessoas dando a vida por coisas tão fúteis. Dando a sua vida por causas. A política, então, tem gente dando a vida. Tem gente se separando. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, versículo 1 até o 3. Acharam? Ainda que eu fale a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nenhum sacrifício, por mais ideológico que seja, por mais bonito que seja, por mais elogiável que seja aos olhos dos homens, se você não pregar o Evangelho motivado pelo amor, se você não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o seu cristianismo é frágil. O seu cristianismo é frágil. Nós lemos João 3,16. Quantos já sabiam João 3,16 de cor? Deus amou o mundo de tal maneira. Faz assim, eu quero ver. De cor. Todos gostam de João 3,16. Mas quando a gente precisa de ler ou falar em 1 João 3,16, a gente pula. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor. O amor vai ser comprovado nisso. Que Cristo deu a vida por nós, a gente sabe, mas nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então a grande motivação que eu e você, que a gente tem para ganhar almas é o amor. Então a primeira motivação que a gente tem para ganhar almas é o amor. E a segunda motivação é qual? O inferno. Segunda motivação que você tem para ganhar almas, o inferno. Eu não sei se você já parou para você pensar que essas pessoas que estão ao seu redor, no seu dia a dia, na sua rotina, pessoas que são tão amadas, pessoas que são tão queridas, pessoas que são íntimas, amigos, são parentes, se elas não forem ganhas para Jesus, o destino dessas pessoas é o inferno eterno. Já se deu conta disso? O destino delas é o inferno eterno. Se eu não tenho amor suficiente para eu pregar o Evangelho para essas pessoas,
que pelo menos eu pregue pelo bem dessas pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, esse assunto com profundidade. Com profundidade. Quando você vai estudar as biografias dos grandes missionários, quando você vai estudar a fundo a biografia dos ganhadores de almas que tiveram expressão na história, você vai descobrir que aquelas pessoas, elas tinham na sua consciência essa iminência da morte e da ida também para o inferno. Elas tinham isso bem firme e convicto em suas mentes. Lucas 16:9, Jesus ensina sobre o inferno. E eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o amor. Falou mais sobre o inferno do que sobre o amor. E as pregações de hoje falam mais sobre amor do que inferno. Aliás, existem pastores que vão pregar numa igreja e a palavra de ordem lá nos bastidores é: olha, não fale sobre o inferno aqui. Isso espanta as pessoas. E Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o amor. É só fazer um estudo do Novo Testamento e você vai descobrir que Jesus, ele pregou várias vezes sobre o inferno. E o inferno é um lugar preparado para o diabo, é um lugar preparado para os seus anjos e um lugar preparado para todos aqueles que morrerem sem Cristo. Lucas 16:23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando lá do inferno, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui no inferno, atormentado por essa chama que não se apaga. Molhe ao menos a pontinha da minha língua. Como alguém que no pós-operatório hoje tem que pegar aquele algodãozinho e molhar a boca. Você quer beber uma caixa d'água. Isso aqui, irmãos, não é ficção. Isso aqui é realidade. Isso aqui é realidade. O inferno é um local de tormento. Tormento físico, tormento mental, tormento de todo tipo. Sem fim, sem trégua, sem pausa. E com uma consequência, ele jamais poderá cessar, porque é um tormento eterno. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você quer que essas pessoas da sua família, você quer que essas pessoas que são seus amigos, pessoas do seu relacionamento, você quer que elas estejam no inferno? Sim ou não, gente? Lucas 16:27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, já que não pode molhar a pontinha da minha boca com água, que pelo menos mande alguém lá na minha casa para falar para eles que o inferno é real, que eles precisam ouvir a voz de Deus e se converter. Porque eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. E aí o versículo 28 diz que Abraão respondeu para ele: olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Eles têm a igreja de São Gonçalo. Eles têm aqueles irmãos lá da Nova Vida que estão ouvindo essa mensagem. Eles têm a família de vocês, que ouçam. Ouçam o que eles estão dizendo. Não há possibilidade de contato com os mortos. Os grandes evangelistas somos nós que estamos vivos. Depois que você morrer, não adianta você ir lá na cama do camarada e puxar o pé dele. E dizer: olha, você tem que ouvir, porque eu estou aqui do outro lado agora e eu estou vendo que é tudo real. Não tem essa, irmãos. Nós somos os grandes evangelistas dessa geração. Nós estamos vivos, estamos aqui ouvindo uma palavra de comando do Senhor. A gente precisa de sair daqui hoje com essa grande responsabilidade. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar para as pessoas acerca do tormento eterno. E se elas não receberem Jesus, elas vão para o inferno.
E isso pesa sobre a nossa responsabilidade. Eu peço que vocês considerem se eu estou pegando pesado demais. Mas o que eu tenho recebido do Senhor é o que eu tenho passado para vocês. Então vimos, número 1, o que é ganhar almas. Número 2, qual a motivação que temos para ganhar almas. E terceiro, onde é que vamos ganhar almas? Marcos 16, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos ganhar almas no nosso trabalho. Nós podemos ganhar almas até na igreja. Quando os nossos amigos vêm, nossos irmãos vêm. Nós podemos ganhar alma no mercado, no ponto do ônibus. Você, quando toma um Uber, você pode estar conversando com o motorista. Isso acontece muito, em qualquer lugar. Onde houver gente viva, o coração daquela pessoa é um campo missionário e você é um missionário de Deus. Amém, gente? Mas Jesus vai nos dar uma lição muito importante em Lucas 8. Uma lição muito importante em Lucas 8. E isso tem incomodado muito. E a partir de agora, a gente precisa ter essa prioridade no nosso coração, de evangelizar todos os nossos familiares e todos os nossos amigos que não são crentes. Essa é a nossa missão. Lucas capítulo 8, nós temos aqui uma história de cura, uma história de libertação do endemoniado Gesareno. Os gesarenos rejeitam a Jesus, mas em Lucas capítulo 8 e 38 diz assim: o homem que tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus expulsa os demônios daquele homem, e aquele homem agora liberto quer seguir a Cristo. E Jesus então o despede e diz: você não vai me seguir. Vamos fazer assim, você volta para a tua casa e conta para os teus tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Libertou você, transformou você, te deu uma oportunidade de vida. Vai contar para essas pessoas o que Deus fez. Então, Lucas 8 vai dizer que ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus está dando uma lição para a gente, que o primeiro campo missionário que nós temos é entre os nossos. O primeiro campo missionário que nós temos é entre os nossos, é na nossa família. Que por incrível que pareça, é um dos ambientes mais difíceis de se pregar o evangelho. É na nossa família. E por que é um dos ambientes mais difíceis? Porque eles conhecem as nossas fraquezas. Eles conhecem as nossas fragilidades. Nós não somos super-heróis para eles. Mas o evangelho, irmãos, é tão poderoso, que apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas fraquezas, quando a gente prega o evangelho, como Jonas fez lá, todo fraco, falho, rabugento, quando a gente prega o evangelho, o efeito daquela pregação, quem determina é Deus. Não é você, é Deus. O que você não pode fazer é deixar de falar. Você tem que falar. Ah, eu vou falar, mas ele vai brigar. Eu vou falar, mas ele... O efeito é com Deus. Você vai encher o seu coração de amor, vai se preparar e você vai falar do evangelho. O maior argumento que nós temos na evangelização hoje, e a gente tem se perdido muito nisso, a gente não tem feito isso, é dizer para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Esse é o maior argumento que a gente tem. Não é dizer de um Jesus que fez e faz na vida dos outros. É dizer de um Jesus que fez na sua vida. Esse é o maior argumento que você tem. Dizer para aquela pessoa: você me conhecia. Você sabia como eu era, meu comportamento, meu linguajar, minha postura. E olha o que Jesus fez na minha vida. É a tua experiência. Eu te pergunto, Jesus tem feito algo na sua vida? Amém, gente?
Então conta para as pessoas o que Jesus tem feito na tua vida. Não se cala. O efeito é com Jesus. Amém, irmãos? Deus fez de cada um dos seus filhos ganhador de almas. Então se esforcem. Se esforcem. Qual é a nossa motivação para isso? Que vimos até agora: o amor e a perdição das pessoas. Agora olha o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 1, 2 e 3. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque no qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é dizer para as pessoas os fatos principais daquilo que Cristo fez. O Evangelho é dizer para as pessoas aquilo que Cristo fez. Você não precisa de um curso de teologia para pregar o Evangelho. Não precisa. Você pega as Escrituras e diz que o Evangelho significa que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, significa que Ele nos substituiu. Era para nós morrermos pelo nosso pecado. Nós estávamos em dívida, e nós que tínhamos que pagar essa dívida, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar, Jesus nos substituiu, e sobre Ele foi lançado os nossos pecados, e Ele ressuscitou para a nossa salvação, por causa da nossa justificação. Ele nos tornou justos diante de Deus, aceitos como filhos de Deus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o Evangelho sintetizado. Isso é o Evangelho resumido. Nós sabemos falar isso. Se você não souber, se esquecer, depois você vai no Facebook, vai no YouTube, volta a fita e copia, treina, grava. Nós sabemos falar isso. O nosso problema é que a gente tem pouco interesse nisso. Isso precisa mudar. Nós temos a mensagem. Deus nos deu a mensagem. Deus nos deu as boas novas da salvação, que é aquilo que Ele fez na nossa vida. Mas eu quero encerrar. Quem sabe você diz: olha, pastor, está tudo certo, entendi tudo, está na ponta do lápis. Só tem uma coisa: eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Aí, a gente vai precisar ler Atos capítulo 1, versículo 8. Lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu não tenho coragem, pastor. É verdade. Mas você não vai fazer isso com a força do seu braço. Você vai fazer isso debaixo do poder de Deus. Deus vai derramar poder sobre a sua vida. É Deus quem faz de você um ganhador de almas. É Deus quem faz. É Deus que nos dá motivação. É Deus que nos dá mensagem. Ele coloca as palavras corretas na nossa boca. E Deus nos dá a garantia dos resultados. Porque vem dele. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. 1 Coríntios 9 e 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Pense no seu cristianismo. Pense no seu estilo de vida.
Pense no evangelho que você tem vivido, que tem sido a estrutura, o fundamento, o alicerce, a base da sua vida. Para quantas pessoas você tem apresentado Jesus? Esse Jesus que está na sua vida, esse Jesus que é a razão do seu viver, esse Jesus que pagou pelos seus pecados, esse Jesus que te justificou diante de Deus. Ele é tudo para você. O que você tem feito com Ele? Você tem apresentado Ele para outras pessoas? Pense nisso. Nós vamos ter que prestar contas disso. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não quero que vocês se enganem. Eu também não quero chegar na glória um dia e Deus chega para mim e fala: o que você fez com aquilo que tinha que ser feito? Você falou para aquela turma que eles precisavam ouvir? Eu tenho que estar com as minhas mãos limpas. Nós temos que prestar contas como um atalaia. Como um atalaia. Está vindo o perigo. E se nós não avisarmos do perigo, a responsabilidade é nossa. Porque eu estava lá, a minha função era aquela, o meu papel era aquele. Eu precisava avisar aquelas pessoas do perigo que elas corriam, e eu me calei. Se nós não avisarmos, a responsabilidade é nossa. Ah, pastor, mas e se nós avisarmos? A responsabilidade é da pessoa. Aí já não é mais nossa. Paulo usava um termo, ele dizia: eu estou livre do sangue de vocês. Amém, irmãos?